Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel no YouTube, como em toda semana, estamos com a jornalista Daniela Kresh para falar sobre as principais notícias da semana em Israel. Hoje a gente está gravando na quinta-feira, por conta do feriado, normalmente a gente grava na sexta. E, como de costume, quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal, também o seu comentário aqui embaixo. E lembrando a todos e todas que agora temos o clube de membros aqui no canal do IB. Por apenas R$ 14,99, você tem acesso a uma série de conteúdos exclusivos aqui no Clube de Membros. Em breve também a gente vai lançar o grupo exclusivo do WhatsApp para os membros. Essa semana a gente conversou com a Karina Calandrin, já teve um papo também com a Daniela Kresh sobre os ultra-ortodoxos em Israel. Então, se você quer assistir todos esses conteúdos, tem conversa com o Simerman, com o Miragaia também, só se tornar membro do canal. Tem um botão aqui embaixo chamado Seja Membro. Clica nesse botão. Por apenas R$ 14,99 você vai ter uma vasta gama aí de conteúdos exclusivos. Dani, começando o primeiro assunto dessa edição do Expresso, falar um pouquinho sobre, né, a lua de mel aí, Trump e Netanyahu. A gente vem falando há bastante tempo. Parece que os Estados Unidos rejeitou um ataque planejado de Israel ao Irã, né? A gente tem acompanhado aí praticamente desde a manhã da quinta-feira aqui no Brasil, segundo uma reportagem publicada pelo jornal The New York Times, Israel planejava atacar instalações nucleares iranianas já no mês que vem, mas o plano foi rejeitado pelo presidente Donald Trump nas últimas semanas em favor da negociação de um acordo com o Teherã. Dani, o que mais essa reportagem fala e como foi a repercussão aí em Israel do Trump, né, supostamente barrando Israel de atacar instalações nucleares no Irã? Pois realmente essa reportagem que saiu hoje, quinta-feira, dia 17 de abril, foi uma reportagem bombástica. Abriu todos os telejornais, todos os jornais de rádio, todo mundo, todos os sites, né? Uma reportagem extensa que conta com jornalistas bastante conhecidos, entre eles o Ronen Bergman, que é um jornalista israelense que trabalha no New York Times também, mas que é muito conhecido aqui. Então, a gente sabe que se saiu, são 4 jornalistas assinando, inclusive a Maggie Haberman, que também é muito conhecida. Então, ao que tudo indica, uma reportagem dessas não sai com erros. Tá? A gente sabe o padrão do New York Times de checagem, né? E de também que os jornalistas precisam ter fontes, pelo menos que são pelo menos 2 fontes falando a mesma coisa. Quer dizer, não é assim, alguém falou no corredor. Não é. Eles provavelmente devem estar apurando isso já há algum tempo, e a reportagem realmente pegou todo mundo de surpresa, mais ou menos de surpresa, né? Mas realmente os detalhes pegaram as pessoas de surpresa. Porque o que diz a reportagem? Eu queria que você botasse aí só um pouco a cara da reportagem no site do New York Times, com uma foto interessante do Trump com o Netanyahu, nessa última visita do Netanyahu à Casa Branca, que a gente falou bastante na semana passada da humilhação do Netanyahu na Casa Branca, inclusive. Essa foto é uma foto emblemática que foi usada nessa matéria, que é como se o Netanyahu estivesse tentando alegar alguma coisa, tentando vender um peixe para o Trump, e o Trump ouvindo assim, meio com aquela cara meio de não sei se eu estou comprando, não sei se eu vou fazer o que você quer, né? A reportagem ela diz o seguinte: ela diz que Israel planejava atacar instalações nucleares iranianas já em maio, quer dizer, daqui a 2 semanas, mas o presidente Trump barrou nas últimas semanas, quer dizer, já estava sendo falado com os americanos já há algum tempo, e que o Trump, nas últimas semanas, barrou quer dizer, o Trump não pode barrar um ataque israelense, né? O que ele barrou, o que ele rejeitou, foi a participação dos Estados Unidos nesse ataque, né? Ele não pode falar assim, Israel não ataca. Israel é soberano, ataca se quiser,
Mas, obviamente, Israel precisa da ajuda americana, não só no ataque em si, mas também na defesa dos israelenses, caso haja uma retaliação iraniana, que provavelmente haveria. Né? Então, essa defesa, o Irã atacou Israel 2 vezes nos últimos 1 ano e meio, a gente sabe disso, e os americanos, europeus também, e países do próprio Oriente Médio, defenderam Israel. Quer dizer, nenhum míssil caiu realmente e causou mortes aqui em Israel, nesses 2 ataques com centenas de mísseis e foguetes e drones que o Irã lançou. Mas o que Israel precisa é da participação americana no ataque em si, e não só na defesa, que, na verdade, era uma coisa que os americanos, na era democrata, né, do mandato Biden, dizia isso: nós vamos sempre defender Israel, mas não vamos atacar, né? Não vamos ser uma força que ataca, a gente vai ser uma força que defende Israel. E que o que Netanyahu queria é que o Trump, né, novamente, a gente falou isso na semana passada, a impressão que dava para o Netanyahu e para os apoiadores do Netanyahu é que, Trump subiu o poder em janeiro. Então, agora a gente pode fazer o que a gente quiser. E o que o Netanyahu quer? O Netanyahu quer dizer, a gente vai fazer essa pergunta de novo, se o Netanyahu quer mesmo fazer esse ataque, mas o que o Netanyahu, a sua carreira inteira nos últimos 30 anos, tenta difundir, né, passa mensagens de que o Irã é o principal inimigo de Israel, é o principal rival, e que está, enfim, tem um plano nuclear aí de desenvolvimento de energia nuclear, não só para fins civis, mas também com o objetivo de fazer uma bomba nuclear para atacar Israel. Quer dizer, então é isso que o Netanyahu diz desde a primeira vez que ele subiu ao poder, em 1996. Né? E, inclusive, muita gente falou que ele era paranoico, e a gente se pergunta se nós mesmos, assim, eu mesma já falei, ele fala muito disso, ele é muito paranoico. Eu não sei se ele era muito paranoico ou se ele tinha realmente, nesse sentido, razão, né? Porque a gente vê que nos últimos 10 anos, desde que o Ocidente tentou parar o Irã com aquele acordo que o Obama negociou em 2015, é que 10 anos depois o Irã está mais próximo do que nunca de uma bomba. Quer dizer, então o Irã realmente nunca parou de tentar produzir uma bomba nuclear. E não para motivos civis, que é o que muita gente fala, não, eles querem tecnologia nuclear para questões civis. Para medicina, Medicina, exatamente, tecnologia, e para também, sei lá, sua infraestrutura civil, mas não é. A gente sabe que o objetivo é ter uma deterrence, né, ter uma dissuasão com Israel, que Israel é uma potência nuclear também, para meio que criar aí uma situação em que Israel tenha que, sei lá, pressionar Israel de uma forma terrível, ou mesmo atacar. Eu acho que os ayatolás não deixam claro que eles tinham, o objetivo deles realmente atacar Israel, apesar de que 27% da população de Israel não é judeu, mas eles teriam essa disposição de atacar mesmo, né, Israel. Então, eu acho que a gente pode pensar que o Netanyahu realmente he's got a point em ter preocupação com o Irã. Então, o que o Netanyahu pensou nos últimos meses? Por que existia essa... Ok, agora é o momento de atacar as instalações nucleares, né, as centrífugas, as instalações de urânio do Irã. Por que agora seria um momento? E realmente, pensando bem, agora é um bom momento. Por quê? Primeiro, os grandes rivais não, os grandes proxies, né, os grandes braços do Irã próximos a Israel acabaram. O Hezbollah, a gente vai falar sobre isso nessa edição, foi praticamente... voltou, sei lá, 20 anos atrás, quer dizer, continua existindo o Hezbollah, mas com muito menos tecnologia, com muito menos financiamento, com muito menos arma, com inclusive questões internas do Líbano, que o Hezbollah está agora passando por problemas políticos muito grandes no Líbano.
E a Síria, que agora não tem o governo Bashar al-Assad, e tem um governo agora que não está muito interessado, pelo menos nesse momento, em travar uma guerra com Israel, não está mais sob influência ou domínio iraniano. Quer dizer, é um bom momento para Israel nesse sentido, no sentido de que, para que o Irã criou o Hezbollah ou financiou o Hezbollah? Para justamente falar, Israel, não me ataque. Se vocês me atacarem, a gente tem 200 mil mísseis que a gente vai te atacar imediatamente. Então, era uma espécie de dissuasão do Irã. O Irã criou o Hezbollah justamente para pressionar Israel a não atacar o Irã. Só que agora não tem mais Hezbollah. Então, Israel pode atacar o Irã sem o medo de que no dia seguinte 200 mil mísseis vão cair dentro de Israel. Tá? Obviamente, o Irã pode reagir, né, retaliar com mísseis, mas são mísseis que vão demorar algumas horas, e a gente já viu que tem defesas americanas, como eu falei antes, que ajudaram, tal e tudo. Quer dizer, então, é uma situação mais confortável para Israel nesse momento fazer esse ataque. Segundo, não tem mais o governo sírio lá também, com bases militares iranianas lá dentro. Né? A gente viu que agora que está tomando esse vácuo dentro da Síria, a Turquia, e a Turquia só começou, né, a se estabelecer dentro da Síria, então ainda é até um certo caos na Síria, as pessoas ainda estão se organizando lá. Então é um bom momento, é um momento em que o Irã está realmente mais enfraquecido nesse sentido. Né? Então, o que a reportagem do New York Times diz é o seguinte: então, o plano do Netanyahu era o seguinte: com a ajuda americana, da Força Aérea Americana, haveria ataques aéreos e comandos israelenses, né, sei lá, times, né, bem formados com muitas armas e aquela coisa de filme americano mesmo, iriam por terra levar bombas para os lugares mais né, as cavernas lá onde estão o urânio, né? Com a ajuda dos ataques americanos aéreos. Quer dizer, então seria uma coisa coordenada, ataques aéreos junto com ataques terrestres. Os ataques terrestres seriam de comandos israelenses e os ataques aéreos também israelenses, mas com a ajuda americana também. Porque o Irã é enorme, são muitos lugares. Né? E não adianta você atacar um lugar só, teria que atacar todos ao mesmo tempo. Né? Então, era essa mais ou menos o plano, e o Trump ele falou, não, peraí, porque a gente sabe que o Trump entrou no poder agora em janeiro, e ele falou claramente, eu vim aqui para acabar guerras, e não para começar guerras. O Trump não está interessado, neste momento, em criar uma situação que pode desandar numa guerra mundial, sei lá, numa guerra regional, porque das duas, uma, pode acontecer como aconteceu no Iraque, ou como aconteceu na própria Síria. Israel já atacou instalações nucleares iranianas na Síria, já atacou instalações nucleares do Iraque na década de 80 também, já fez vários ataques ligados a essa questão de programas nucleares, né, em outros lugares, e conseguiu que isso não desandasse numa guerra regional. Só que, nesse caso, pode ser que não, pode ser que o Irã decida agora, então, vou atacar Israel e junto com outras milícias, não Hezbollah, mas outras, tem os Houthis, né? Tem umas milícias iraquianas, pode ser que desande aí numa guerra mundial. E o Trump tem medo disso, com razão, né? Porque tem receio disso. Então, o Trump falou, olha, não, eu não vou aceitar fazer isso nesse momento, eu vou começar uma negociação. Foi o que o Trump anunciou na Casa Branca há 10 dias atrás. A gente comentou isso no Expresso passado, na frente do Netanyahu. Ele falou, eu vou negociar diretamente com o Irã e não vou agora... Quer dizer, ele não falou nada, ele não falou não vou atacar, ele falou só vou negociar. Né? E aí a gente ficou entendendo com essa matéria do New York Times que o objetivo do Netanyahu em ir à Casa Branca não era a questão das tarifas, mas sim essa discussão sobre um ataque ao Irã ou não. E que o Trump não queria falar no telefone para ele que ele não vai ajudar nesse momento.
com esse ataque, e sim vai começar negociações diretas. Por que esse momento também seria um momento que o Netanyahu quer? Existe uma questão de um deadline do acordo passado, do JCPOA de 2015, que termina em outubro. Até outubro, esse acordo ele termina em outubro. Até outubro, o Irã meio que ainda assinou aquele acordo, ainda tem, então, aquela, né, comissão nuclear internacional que vai lá verificar se tem enriquecimento de urânio ou não. Quer dizer, o Irã ainda está um pouco bounded também por uma questão de sanções econômicas, mas a partir de outubro não tem mais, acabou esse acordo. Ou acabou a principal parte desse acordo. Então, o tempo, na verdade, para atacar seria até outubro, justamente para não... Porque a partir de outubro o Irã já está livre, entendeu? Desse acordo. Então, o que acontece é que dentro de Israel, e essa reportagem diz, que dentro de Israel, Israel não estaria pronto para fazer isso sozinho, esse ataque sozinho, até outubro. Por isso que precisa dos Estados Unidos. Então, não tem como Israel fazer sozinho esse acordo, e a reportagem diz isso, né? Ela explica isso. A reportagem dá muitos mais detalhes do que eu vou falar agora, porque eu já estou falando muito, mas então, né, na verdade, no final das contas, o Netanyahu, o Trump, então disse, não vou fazer, optou por essa diplomacia em vez de uma ação militar. Agora, como é que fica, então, a perspectiva, né, de um ataque israelense lá? É possível que Israel ainda assim decida atacar de uma maneira um pouco mais limitada, talvez, e que, enfim, peça aos americanos para pelo menos defender caso haja uma retaliação. Quer dizer, não é que não vai ter, sei lá, em maio, um ataque israelense. E segundo, o próprio Trump, provocado pela imprensa após a publicação dessa matéria de hoje, disse, não, eu não rejeitei a participação americana no ataque ao Irã. Eu só adiei para tentar fazer diplomacia antes. É bom para os iranianos que eles negociem com a gente, porque senão a gente vai é um próximo passo, digamos assim, tá? Quer dizer, aí a gente se pergunta como tantos detalhes sobre essa esse suposto pedido israelense de participação americana num ataque, como que isso foi parar no New York Times? Como é que eles sabem tantas informações? Como é que eles sabem tantos detalhes, né? E, assim, há muitas especulações aqui. É claro que há muitos vazamentos, a gente sabe que há muitos vazamentos no estabelecimento de segurança israelense, a gente tem falado disso, inclusive, aqui. Eu ia até falar sobre um outro vazamento que aconteceu essa semana também, mas depois de repente, na próxima semana eu falo. Mas, assim, o Netanyahu não negou essa matéria do New York Times. Porque imediatamente, sempre quando sai uma matéria no New York Times que o Netanyahu não gosta ou acha que está injusta ou não é bem assim, ele imediatamente solta uma nota, o New York Times, esse jornal de esquerda, sei lá, essas coisas assim, né? Dessa vez, a resposta do Netanyahu foi a seguinte, vou ler em português e eu traduzir. A resposta do Netanyahu hoje foi assim: por mais de uma década, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu liderou uma campanha global contra o programa nuclear do Irã. Mesmo quando a ameaça foi minimizada e rotulada de distorção política, o primeiro-ministro foi chamado de paranoico. O primeiro-ministro liderou inúmeras operações abertas e secretas na campanha contra o programa nuclear do Irã. É somente devido a essas operações que o Irã não possui atualmente um arsenal nuclear. Essas ações atrasaram o programa nuclear do Irã em aproximadamente uma década, graças à persistência do primeiro-ministro Netanyahu em suportar grande oposição, tanto interna quanto externa, à sua vigorosa política em relação ao Irã. Como o primeiro-ministro deixou claro mais uma vez, Israel não permitirá que o Irã obtenha armas nucleares. A especulação aqui em relação a essa resposta do Netanyahu é a seguinte: tudo que está escrito no New York Times está certo. Não está nada escrito aqui
Não, o New York Times errou, exagerou, não é bem assim? Não, não há nenhuma negativa sobre a matéria do New York Times. A impressão que dá é que é um modus operandi do Netanyahu sempre falar, tentar fazer uma coisa, e aí ele não consegue, ou ele não realmente quer. E aí ele dá um jeito de ficar parecendo que ele quis, me seguraram aqui, e eu queria muito, mas olha só, não deu para fazer porque o Trump não quis. Entendeu? Então dá a impressão que o Netanyahu está meio que deixando a entender que, olha, eu queria muito, mas não deu, entendeu? E que essa matéria, na verdade, ajuda nessa imagem dele, de que eu sou grande, não sei o quê, e que eu não pude fazer, me seguraram, entendeu? Quer dizer, então, a impressão que dá é que essa matéria, na verdade, é boa para o Netanyahu. Quer dizer, e talvez alguns detalhes tenham saído do próprio gabinete do Netanyahu. É especulação total minha, eu não estou dizendo que eu sei de alguma coisa sobre isso e tudo. Agora, por que há muita especulação sobre isso? Por que eu comecei a pensar, Daniela, assim, na minha humildade, comecei a pensar isso? Porque o que você pensa quando tem uma especulação sobre um ataque israelense no Irã que pode descambar numa guerra nuclear? E que eu estou aqui em Israel, eu não gosto muito da ideia de uma retaliação iraniana contra mim e a minha filha. Mas você pode pensar o seguinte, que aqui em Israel as pessoas ficariam escandalizadas com essa proposta, sugestão de um ataque contra o Irã agora em maio, que poderia descambar numa guerra. Você poderia pensar que a imprensa toda e formadores de opinião e que analistas estariam falando: Netanyahu, você é maluco, você vai atacar o Irã, e que absurdo, não sei o quê. Mas não, é o contrário. Israel não é para iniciantes. É o contrário. Você vê, por exemplo, o Yair Lapid, líder da oposição, e o Benny Gantz, também da oposição a Israel, e também o Naftali Bennett, que é o grande ameaça eleitoral Netanyahu agora, os três falando. Eu vou ler aqui o que o Benny Gantz, tá, falou. O regime iraniano é especialista em protelar. O que ele falou? Israel deve e pode remover a possibilidade de capacidades nucleares iranianas. Quer dizer, o Gantz apoiando um ataque israelense. O Yair Lapid escreveu. Eu não sei, eu tinha colocado aqui de lado os tweets deles, mas eu não peguei. Mas, parafraseando, o Lapid falou o seguinte: há muito tempo que eu sugeri que a gente tinha que atacar. Na época que eu era primeiro-ministro, eu sugeri que a gente tinha que atacar as instalações básicas da infraestrutura iraniana. O Benny Gantz falando: Israel deve remover as possibilidades de capacidades nucleares iranianas. O Naftali Bennett falando: eu também sugeri que a gente tinha que ter feito isso há muito tempo, não é agora é tarde demais, talvez, e a gente tinha que ter feito isso há muito tempo. Quer dizer, na verdade, a impressão que se tem aqui é que o Netanyahu é considerado um hesitante, amedrontado, e que ele não fez o que ele devia ter feito há algum tempo atrás, que era ter realmente atacado. Porque Israel já atacou, como eu falei, no Iraque, na Síria, né? E que dá a entender que, na verdade, o Netanyahu ele é um líder, ao contrário da nota que ele colocou, eu sou o grande, não sei o quê, que, na verdade, ele é um líder que escutou do comandante do Exército, do Shabak, do Mossad, que ele devia ter atacado já há algum tempo, quando ele é primeiro-ministro há 16 anos, que ele, 3, 4 anos atrás, devia ter atacado já e ele não quis, ficou com medo. Que, aliás, é a mesma coisa que aconteceu com o Hamas também. Ele ficou deixando o Qatar mandar dinheiro para o Hamas por anos, em vez de colocar, mais pressão militar ao Hamas na época que ainda dava, entendeu? Quer dizer, então, a impressão que dá é que o Netanyahu, depois do 7 de outubro de 2023, quer se tornar esse primeiro-ministro durão, que eu vou atacar, que eu vou não sei o quê, eu vou atacar o Irã, mas que ele não era assim. Que, na verdade, ele tinha medo de fazer coisas que ele deveria ter feito. E a oposição israelense, em vez de dizer, não, Netanyahu não ataca,
diz o seguinte: você devia já ter atacado há muito tempo atrás. Tudo bem, agora ataca também, porque não tem jeito, tem que atacar, porque senão eles vão ter bomba nuclear e vão atacar a gente. Ok. Mas, na verdade, o que aconteceu é o contrário do que você está falando. Você sempre foi muito gogó e pouca ação. E agora que aconteceu o 7 de outubro, que você não quer mais ser responsabilizado por falhas de prever o que vai acontecer, você agora veio com essa ideia de que agora a gente tem. Agora é a hora de atacar o Irã, e agora eu estou tentando fazer e o Trump não me deixa. Quer dizer, então tem todo aqui um avesso do avesso, de novo, que é o Netanyahu com essa matéria, mandando a mensagem de que ele quer atacar o Irã, que ele é fortão, ele quer atacar o Irã e o Trump está segurando ele. Eu não sei até que ponto que isso aí não presta um serviço, não só ao Netanyahu, essa matéria presta serviço também ao Trump. E talvez seja uma matéria que preste serviço nessa negociação que o Trump quer fazer com o Irã. Ele quer chegar à mesa de negociação com o Irã com essa matéria na mão, falando assim: olha só que está aqui essa matéria. Vocês querem que a gente ataque? Porque a gente pode fazer isso aqui que está nessa matéria. Se vocês não querem, negociem. Tá? Então tem muita coisa aqui, muita nuance, que essa matéria, por isso que essa matéria foi tão importante. Analistas comentando, analistas de segurança, analistas diplomáticos, analistas relacionados ao Irã, todo mundo tentando destrinchar essa matéria, entender como que essas informações chegaram ao New York Times, a quem isso beneficia, né? Essa matéria beneficia, e se não é, na verdade, uma espécie de ferramenta para imagem pública do Netanyahu aqui, e uma ferramenta também de negociação com o próprio Irã, que o Trump vai levar na próxima semana para negociar. Opa, perdão. Não dá para botar a mão no fogo por ninguém. Eu até recebi aqui eu tenho a notificação ativada no meu X do canal 12, eles deram agora aqui. Eu fui traduzir, que é uma, uma declaração do Departamento de Estado dos Estados Unidos, né, que é a seguinte: não prolongaremos as negociações com o Irã por meses e anos para obter respostas. É uma questão de semanas. Então, como você bem colocou, Dani, tem uma possibilidade, né, talvez do próprio Trump para pressionar as negociações, ter vazado essa matéria, para falar, como você colocou, né, que se vocês não aceitarem as nossas exigências, Israel vai atacar vocês, vocês vão ficar com a mão na frente e outra atrás, ou do próprio Netanyahu, mas colocar a mão no fogo por um ou para o outro nesse momento aí é muito difícil, né, A Dani? impressão que eu tenho é que nenhum dos dois, nem o Trump nem o Netanyahu, ficaram tristes com essa matéria. Eles não saíram com notas. Que absurdo. O Trump não tweetou. New York Times, de esquerda. O Trump não falou, esses não sei o que do New York Times. O Deep Netanyahu, State, né? Deep State. Não, ficaram muito felizes com essa matéria. Né? Então, a gente desconfia. Desconfia A gente vai das motivações. A gente vai ficar acompanhando, lembrando a todos que no programa do Clube de Membros, a doutora em Relações Internacionais Karina Calandrin comentou um tema que a gente comentou na semana passada, que é a questão da taxação, e aí ela trouxe um histórico e uma contextualização do porquê que a taxa no Brasil foi menor do que a taxa em Israel, assim, muito bom. E aí ela fala um pouco desse encontro com Trump, né, temas que a gente comentou aqui no Expresso também. E Dani, uma coisa que eu conversei com a Karina, né, muito brevemente, mas eu queria aprofundar aqui no Expresso, né, até deixei para falar disso aqui, e aproveitando, entrando no segundo assunto, são as novas negociações para a libertação dos reféns, né? Afinal, as famílias de 59 reféns ainda continuam aí com muita angústia, né? Essas 59 pessoas permanecem no cativeiro em Gaza desde que foram brutalmente sequestradas pelo grupo terrorista Hamas em 7 de outubro. A gente sabe que uma parte desse número, né, infelizmente não se encontra mais com vida, né? Mas essa família ainda respira com fundo uma pequena esperança ali de que possam ver seus entes queridos em casa, e queria saber se existe alguma possibilidade. A gente comentou na semana passada
E o Zimmermann comentou nessa semana que tinha uma possibilidade, até em virtude desse encontro do Trump com Netanyahu, de um acordo de cessar-fogo, mas até agora o que a gente sabe é que os reféns ainda continuam em Gaza e as famílias ainda continuam aí, passaram mais um Seder de Pêssar sem seus entes queridos, né? Pois é, eu ia comentar sobre as novas negociações e há 1 ou 2 horas atrás, menos, 1 hora atrás, né, um pouquinho antes da gente começar a gravar, saiu a resposta do Hamas. A resposta de que não aceita a negociação, não aceita a proposta, e a proposta de Israel era a libertação de 10 reféns vivos e posteriormente mais 16 mortos. Seria a libertação, então, de 10 dos 24 que estão vivos ainda, por 45 dias de cessar-fogo, sem contar a libertação de centenas de presos palestinos. Né? E agora, essa coisa, aqui em Israel, as pessoas também criticam muito essa proposta do próprio Israel, que é negociar 10, né? Quer dizer, as famílias querem todos de uma vez só. Por que vai negociar 10 por 45 dias? E aí depois vai demorar mais meses para negociar os outros 14, entendeu? Que estão lá sofrendo, que não sei nem se conseguem sobreviver há tanto tempo assim, né? Eles não têm mais tempo, eles estão sendo torturados, eles estão com fome, comendo um pão árabe por dia só e perdendo quilos e perdendo a saúde mental e física e sendo torturados. Então, mas a proposta do Netanyahu era essa, era 10 reféns por 45 dias de cessar-fogo. Não tinha na proposta fim da guerra, que é o que o Hamas quer. Então, a resposta do Hamas é o seguinte: a gente não aceita essa proposta, a gente aceita, inclusive, libertar todo mundo, todos os 24, os 59, em troca do fim da guerra. O objetivo, né, o que o Hamas quer é fim da guerra, retirada totalmente de Israel e com a promessa, não promessa, na verdade, com a segurança de que Israel não vai recomeçar a guerra depois da libertação dos reféns, tá? O que eles querem é o fim da guerra, retirada totalmente de todos os soldados da faixa de Gaza e o começo da reconstrução da faixa de Gaza, a entrada de dinheiro para a reconstrução, tal, não sei o quê. Que significaria o Hamas continuar no poder. Continua no poder, continua, né, como ele o Hamas é um grupo fundamentalista islâmico, jihadista, ditatorial, que oprime sua própria população, continua no poder. Está tudo certo, que nem até 6 de outubro de 2023. Então, o Hamas falou, a gente não aceita esse negócio de 45 dias de cessar-fogo e a guerra continua, né, libertando 10 reféns. Não, a gente liberta todo mundo, mas acabou a guerra, vocês saem da faixa de Gaza e entra muito dinheiro aqui. Para o Hamas está ótimo isso. Né? E, enfim, as famílias dos reféns preferem o que o Hamas diz, infelizmente, porque eles querem ver seus entes queridos em casa, custe o que custar. E o governo israelense, que tem na coalizão partidos de extrema-direita, são absolutamente contra o fim da guerra e deixar o Hamas no poder e tal, consideram que é prioridade acabar com o Hamas enquanto soberano na faixa de Gaza do que recuperar os reféns. E, obviamente, a família os familiares, né, os entes queridos, parentes dos reféns, são contrários. O mais importante, a prioridade é a libertação dos reféns e depois lida com Hamas ano que vem, sei lá, entendeu? Mas primeiro liberta os reféns. E essa opinião, né, que eu falei agora, de primeiro a prioridade é os reféns e depois lida com Hamas, é uma opinião de mais ou menos 70% da população de Israel. Então, os israelenses são a favor disso. Primeiro, mais importante é a vida dos reféns. Depois, pensa o que você vai fazer com Hamas. E, enfim, mas o governo está nos 30% que são contra isso, que a prioridade é a derrubada do Hamas. Portanto, novo impasse, não vai ter libertação de reféns, as famílias estão desesperadas, como todo mundo pode imaginar, e resta a gente tentar entender também por que a proposta era só 10 para 45 dias
Será que o governo israelense quer manter a guerra, quer continuar a guerra? Por que motivos? É para derrubar o Hamas? Não está dando muito certo, vai dar certo agora? Quer dizer, não deu certo no último ano e meio. Destruiu um montão de coisa do Hamas, matou um montão de gente. O Hamas não caiu. O que diferente pode ser feito para derrubar o Hamas nesse momento? Então, por quê, né? Por que só negociar 10 por 45 dias cessar-fogo? Enfim, tem todo. A gente já discutiu muito aqui no Expresso também os objetivos políticos do Netanyahu com a continuação da guerra. Agora, enquanto isso, né, a gente vê cada vez mais famílias indo à imprensa e divulgando vídeos e coisas que antes não divulgava para manter uma certa, né, honra lá dos seus entes queridos, mas as famílias meio que perderam o pudor. Todos os vídeos que saem do Hamas, que eles cinicamente filmam os reféns desesperados e chorando e mandam para as famílias, né, para causar bastante dor nas famílias dos reféns. Agora as famílias estão meio que liberando tudo para mostrar para o mundo, mostrar no governo, tentar pressionar o governo a priorizar a libertação dos reféns e não a continuação da guerra, né? Então, essa semana teve um menino chamado Rom Braslavski, de acho que 21 anos, que ele até agora, 1 ano e meio, não tinha uma informação de que ele estava vivo ou morto. Quer dizer, imaginava-se que ele estava vivo, porque não foi encontrado nenhum tipo de resto mortal dele, ou não tinha informação de que ele estava morto, mas também não havia. Como é que se chama quando você fala, quando a pessoa manda uma coisa de vida, uma amostra? Não amostra, tem alguma prova de vida, né? Prova de vida. Não teve ele foi um dos últimos, acho que era o último refém que não tinha prova de vida. Dos 24 que estão vivos até agora, esse não tinha saído um vídeo, uma foto, nada sobre que ele estava vivo. E nenhum outro refém tinha visto ele. Então, a família ficou, por um lado, muito emocionada de ver que ele está vivo, segundo, muito, obviamente, atormentada pelo estado de saúde dele, ele está absolutamente, completamente diferente do que ele era. Ele é um rapaz que estava trabalhando na festa nova, naquela festa onde 350 pessoas foram assassinadas pelo Hamas naquele dia e mais 50 foram sequestrados. Ele foi um dos 50 sequestrados lá. Enfim, eu não gosto de passar os vídeos aqui. Eu não gosto de ver esses vídeos. Eu fico muito tocada, então não vou passar o vídeo dele aqui. E vou, na verdade, falar de uma outra coisa um pouco mais alegre, que é também relacionada a uma refém, que é a Noa Argamani. A Noa Argamani é uma refém que passou 250 dias nas mãos do Hamas e que foi libertada numa ação militar, não foi libertada em troca dos reféns por presos palestinos ou por nada disso. Ela foi uma das poucas, acho que 7 ou 8 pessoas que o exército israelense conseguiu resgatar com vida. Então, ela foi resgatada e a história dela, antes de eu falar o que aconteceu, só contar um pouco da história dela, ela sei lá, tinha 19 anos, ela tem um pai israelense e tinha uma mãe chinesa. E a mãe dela, Liora Argamani, ela estava com câncer quando ela foi sequestrada, quando a Noa foi sequestrada. E ela passou esses 200 dias que a Noa foi sequestrada piorando com câncer terminal. Quando a Noa foi libertada nessa ação militar, ela conseguiu tudo que ela queria na vida, que era rever a filha dela. E ela já estava no hospital, totalmente terminal. A Noa chegou 3 semanas depois, a mãe morreu. Mas ela conseguiu ficar pelo menos das últimas 3 semanas com a mãe, conseguiu abraçar a mãe. A gente não tem imagens disso, porque é muito, né, a família, né, não deixou divulgar, mas a gente sabe que ela passou as últimas 3 semanas de vida com a filha, o que é
bem emocionante, né? Ela é filha única, ela não tem irmãos, então foi uma coisa bem emocionante. Só que e depois disso, ela começou a viajar pelo mundo para pedir pela libertação dos reféns, porque o namorado dela está refém, continua com refém. Então, ela foi sequestrada junto com o namorado, inclusive as imagens do sequestro dela ficaram famosas. Eu acho que eu mandei uma foto para você de uma das imagens do sequestro dela, que ficou famosa, que ela foi sequestrada por terroristas numa moto, que botaram ela numa moto, e ela gritando, não, 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 desesperada, o olhar dela de desespero. E o namorado, na época, foi sequestrado. Ela está sendo levada, né, pelos caras, e ela fala, não, 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 e ela está justamente com a mão dela assim, que ela tinha acabado de ser puxada das mãos do namorado. E o namorado continua lá. Então, ela continua no mundo todo fazendo, enfim, palestras e tentando a libertação dos reféns. Então, agora eu vou falar exatamente o que aconteceu com ela. Depois de tudo isso, essa é a mãe, essa é a Noa Argamani com a mãe, quando a mãe ainda estava, antes do sequestro, obviamente, a mãe ainda estava estava bem antes do câncer, ou então o câncer não era terminal ou alguma coisa assim. Isso foi um pouco antes do sequestro. Então, a Noa Argamani foi apontada pelo New York Times, pela Time Magazine, como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2025. Eu mandei, acho que a página, eu mandei o link da página. Ela foi eleita, né? Ela foi apontada, foi colocada pela Time Magazine, Noa Argamani, e quem escreveu o texto sobre ela foi o marido da Kamala Harris, o Doug Emhoff, que é marido da Kamala Harris, que é judeu, né? E ele que escreveu, então, o texto sobre ela. Eu vou ler o texto que ele escreveu sobre ela nessa edição da Time Magazine sobre as 100 pessoas mais influentes do mundo em 2025. Ele escreveu assim: o vídeo de Noa Argamani, de 7 de outubro de 2023, está para sempre gravado em minha alma. Ela dançava alegremente com tantas outras pessoas no Festival de Música Nova, quando o Hamas lançou seu brutal ataque terrorista. Ao ser sequestrado em Gaza em uma motocicleta, sua expressão angustiante tornou-se um símbolo da dor e do trauma que judeus em todo o mundo, inclusive eu, continuam a sentir. Noa foi mantida refém por 245 dias, um período que ela chamou de um verdadeiro inferno. Desde seu resgate, ela demonstrou extraordinária coragem e humanidade ao se manifestar em nome dos reféns restantes, incluindo o seu parceiro, Avinatan Or. Minha esposa, Kamala Harris, e eu apoiamos Noa na luta pela libertação de todos os reféns. Não podemos desistir até que todos eles estejam em casa. A defesa de Noa iluminou a extrema brutalidade do Hamas, mas, mais importante, sua bravura personificou a resiliência e a força judaica, mesmo nos piores momentos. Ela é prova viva para o mundo de que, apesar de tudo, nós dançaremos novamente. Então, pelo menos uma coisa assim bonita, né, para a gente falar de uma refém que foi libertada. E a última coisa que eu queria falar também é uma coisa simpática, que não tem a ver com reféns seres humanos, mas tem a ver com uma cadela, né, a Billy, que ela foi sequestrada junto com né, o ser humano que a tinha em casa, para a faixa de Gaza, no dia 7 de outubro de 2023, e ficou na faixa de Gaza todo esse tempo, e soldados israelenses resgataram a cadela, e ela voltou para a família dela no Kibbutz Nir Oz. E eu tenho a gente tem o vídeo da volta da cadela para a família, e eu acho que é muito, muito bonito ver isso, apesar de que o dono dela, Alex Danzig, foi morto no cativeiro, e o irmão dessa mulher que a gente vai ver recebendo a cadela, a Rachel Elgarat, o irmão dela, Itzik Elgarat, também foi sequestrado e morto. Mas mesmo assim, mas pelo menos a cachorrinha voltou.
Como ela está feliz, né, a cachorrinha, né? Parece que reconheceu todo mundo, né? Eu acho que pode parar, né? Acho bonito, pelo menos, alguns momentos de alegria no meio dessa coisa toda. Eu vi a notícia, eu não acreditei, né? Afinal, tanto tempo e, né, a situação em Gaza, né? A gente sabe como que a infraestrutura civil de Gaza foi, né, afetada aí por conta da guerra e é um sinal de esperança, né, Dani? Em meio a tanto caos, a tanta notícia ruim, a mais um possível acordo de cessar-fogo que não vai para frente, né? Eu sou suspeito para falar de cachorro, assim, porque já é um ponto muito sensível, né? E quando eu vi essa história, eu fiquei muito emocionado e você disse, né? Parece que lembra, e para mim, de fato, eles lembram, assim, Ah, com você certeza. cuida com carinho, com amor, É. né? Não tem jeito. Lembra aquelas histórias, né, que eu lembro, é uma matéria no Jornal Nacional há muito tempo de um cachorro que saiu de casa e um ano depois voltou para a família, né? São bichos aí especiais e, né, tem imagens do Hamas entrando nos kibbutzim e matando os cachorros Entendo, cachorro. a sangue frio, assim, né? Mostra a É. brutalidade, a barbaridade desse grupo. Dani, último assunto para a gente ir fechando aqui. Falando em Gaza, Hamas, grupos fundamentalistas religiosos, queria comentar sobre o fim do Hamas e os novos protestos, né? Continuidade aí dos protestos em Gaza. O presidente do Líbano disse que quer confiscar todas as armas do Hezbollah até o fim deste ano. Será que a guerrilha libanesa vai chegar ao fim, né? A gente sabe que o grupo terrorista xiita libanês perdeu milhares de combatentes nos últimos meses, além do apoio do Irã, que a gente comentou aqui no começo do programa, né, sobre a situação atual do Irã, e também do apoio da Síria, principalmente após a queda de Bashar al-Assad. Como é que está a situação no Líbano aí com o Hezbollah e os protestos em Gaza contra o Hamas? Pois é, né? É aquelas coisas que você, 2 anos atrás, não pôde imaginar que estaria acontecendo. Nem o fim do Hezbollah, não sei se vai ser fim, mas nem essa desmilitarização, né, do Hezbollah e nem protestos populares na faixa de Gaza contra o Hamas, um grupo ditador, né? Quer dizer, as pessoas muito corajosas em Gaza se manifestando contra o Hamas. E no Líbano, essa mudança total que só foi, né, só pôde acontecer realmente depois que Israel atacou com muita força e a liderança do Hezbollah, né, matando o Sheikh Hassan Nasrallah, que era um cara assim que tinha, sei lá, 2 anos atrás, era um cara que imaginava-se que nunca ia passar dessa para a próxima vida, e que o Hezbollah era um grupo fortíssimo, com 200 mil mísseis apontados para Israel, dominando todo o sul do Líbano, e agora, e não sei o quê. E hoje você vê o Hezbollah completamente desmantelado, sua liderança desmantelada ou morta, ou a gente teve aquele caso em setembro do ano passado dos beepers, né,
daquele ataque surpresa, né, do Mossad israelense contra todos os membros do Hezbollah, que tinham um beeper especial, que tinham um walkie-talkie especial, que eles explodiram, uma coisa cinematográfica. Quer dizer, por causa dessas ações israelenses contra o Hezbollah, o governo libanês conseguiu, com o enfraquecimento militar e também na liderança do Hezbollah, parece que o governo libanês está conseguindo começar uma mudança dentro do próprio Líbano, de enfraquecimento político também do Hezbollah, que o Hezbollah faz parte, né, do parlamento, tal. Quer dizer, a ideia de repente, que agora não só as forças armadas do Líbano entrem no vácuo no sul do Líbano, onde estava o Hezbollah, como também haja um enfraquecimento ou desaparecimento, quem sabe, né, a gente sonha com isso, da liderança, da influência política do Hezbollah no governo libanês, e o Líbano consiga sair desse impasse que está, há, sei lá, algum tempo, muito tempo, décadas, de presença iraniana através do Hezbollah dentro do Líbano, causando coisas horríveis ao Líbano. A gente lembra aquela explosão que teve, acho que foi 2020, explosão que teve em Beirute, que com certeza eram armas do Hezbollah que estavam lá escondidas num silo, né, no porto, e explodiu tudo. Quer dizer, a influência nefasta do Hezbollah, política e militarmente, no Líbano, parece que está diminuindo. Eu quero crer que esteja acabando, mas eu não sei. Então, o novo presidente que foi eleito agora em janeiro, que também a eleição dele parece ser uma mensagem do povo libanês, que ele não quer o Hezbollah com essa influência toda militar e política dentro do Hezbollah. Esse novo presidente, o Joseph Aoun, que foi chefe das Forças Armadas, ele é um militar que foi chefe das Forças Armadas, ele falou numa entrevista essa semana que o Hezbollah não busca guerra com Israel, quer dizer, que ele está... que não haveria, nesse momento, né, que o Hezbollah não busca guerra com Israel, e expressou esperança de que todas as armas do país possam ser controladas pelo Estado. Quer dizer, o que ele quer é confiscar as armas do Hezbollah e que elas estejam nas mãos só do exército libanês. E ele, inclusive, abriu uma porta para que os membros do Hezbollah, os combatentes do Hezbollah, se alistem no exército. Quer dizer, tem um lado bom e um lado ruim nisso, né? O lado bom é que sairiam do grupo paramilitar xiita, entrariam no exército mesmo, certinho, né, oficial do país. Então, enfraqueceria, obviamente, ou acabaria, quem sabe, essa milícia, mas, por outro lado, essas pessoas que têm um pensamento e uma ideologia fundamentalista islâmica entrariam no exército libanês. Não sei, né? A gente tem que ver o que isso vai acontecer. Mas, quer dizer, a ideia dele é centralizar as armas sob uma autoridade estatal, o que é bom, né? E que ele quer, né, remover as armas do Hezbollah, que os membros individuais poderiam se candidatar às Forças Armadas Libanesas, tal. Agora, não que o Joseph Aoun seja um cara amante de Israel, de jeito nenhum. Ele já criticou Israel muito, ele é um cara que não é exatamente, especificamente amante do país, mas ele, pelo menos, não quer uma guerra, não quer conflito, não que ele queira uma normalização com Israel, deixou claro que por enquanto não é isso, mas ele não quer essa influência nefasta do Hezbollah. Agora, eu vi um vídeo que eu vou pedir para você botar, mostrando já a retirada de bandeiras do Hezbollah de alguns lugares. Uma bandeira sendo retirada. Eu não sei se isso aí é uma coisa generalizada, se o novo governo libanês mandou tirar todas as bandeiras do Hezbollah. Mas é um exemplo de talvez uma nova realidade para o Hezbollah no Líbano. É pouquinho, é só realmente 2 segundos de retirada de uma bandeira do Hezbollah, talvez no bairro da Dáhia, lá em Beirute, não sei exatamente onde é que é isso, mas
talvez, eu acho que é um bom desenvolvimento, né? Apesar de eu ainda ficar um pouco preocupada em que membros do Hezbollah entrem no exército libanês, mas pelo menos é uma tentativa do Joseph Aoun de não criar uma tensão no país. Para terminar, eu queria só demonstrar de novo que a gente já tinha falado das manifestações em Gaza, de população de Gaza contra o Hamas pedindo o fim da guerra do Hamas, quer dizer, manifestação contra o Hamas, não contra Israel, não que eles amem Israel também, mas contra o Hamas. E essas manifestações tinham acontecido umas 2 semanas atrás, tinham parado porque o Hamas tinha começado a prender e matar alguns manifestantes, mas corajosos, muitos cidadãos de Gaza voltaram a se manifestar contra o Hamas, e aí eu queria botar só 2 vídeos mostrando essas manifestações de hoje e ontem. Nesse... Você pode parar. Eles falam bara, 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 Hamas, não sei o quê, fora, 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 Hamas, e o cara antes falou queremos salam, queremos paz, queremos viver em liberdade. E os cartazes também diziam isso, queremos paz, queremos liberdade. Portanto, felizmente, né, me alegra saber que as manifestações não terminaram, mesmo sabendo que essas pessoas estão se colocando em risco, porque o Hamas ainda está no poder na faixa de Gaza. É importante ver essa mobilização da população de Gaza contra o Hamas, até porque a gente sabe, né, Dani, sempre trouxe aqui desde o começo da guerra, que os palestinos, né, também são vítimas aí desde saques de ajuda humanitária que né, é oferecida à população em Gaza, até uma série de outras violências, né? A gente viu nessa onda de protestos aí o Ahmed, né, postou no Twitter, um palestino de Gaza que mora nos Estados Unidos, que pessoas foram vítimas de violência, espancadas ou até mesmo assassinadas por se opor ao Hamas, mas os moradores de Gaza aí bravamente, com muita coragem, tomam as ruas para colocar aí, dizer não, né, dizer basta a esse grupo aí que tanto oprime a população de Gaza, né, o terror também torna os palestinos vítimas de todo esse processo. Dani, quero te agradecer por mais uma semana estar aqui comigo, comentando os principais assuntos aí em Israel. Agradecer também a você que chegou até o final. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, sua inscrição aqui no canal. Tem o clube de membros também, R$ 14,99 você tem acesso a uma série de conteúdos exclusivos. A gente fez um pouco mais corrido aí, mais veloz por conta do feriado. Ainda, né, desejar a todo mundo aí um Hag Sameach, né, para quem não assistiu o programa da semana passada. E até sexta-feira que vem. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, gente. Feliz feriado.